Olá pessoal, vamos então para o Memorizando da lição número 7, o cego de nascença. Essa lição ela pede para a gente preparar um cestinho, né? Ter em mãos ali um cestinho de lixo e alguns lencinhos de papel. Lencinho de papel você pode encontrar no supermercado mesmo, tá bom? Normalmente eles vêm nesse formatinho assim, ó, como um retângulozinho, tá? Eu não tinha aqui em casa mais, eu comprei uma vez no mercado mesmo, para usar numa outra atividade de crianças que fizemos aqui, tá bom? Mas você pode encontrar no supermercado, ele é bem acessível, tá? Lembre-se que no Contando aos Outros, a sugestão de lembrancinha também é um lencinho, então faça esse cálculo antes de comprar, tá bom? Normalmente um pacotinho vem com 10 lencinhos desse daí, aí você calcula direitinho para ver quanto que você vai precisar, vai lá, compra e deixa separadinho aí pro seu memorizando, pro seu contando aos outros também, tá bom? Mas memorizando, você vai começar da seguinte maneira, conversando com as suas crianças e vai perguntar para elas assim: alguém aqui já se machucou e sentiu dor? É claro que eles acham, com certeza vão responder que sim, né? Você ouve ali as respostas e depois pergunta: alguém aqui já sentiu uma tristeza tão profunda a ponto de chorar? E aí ouve também ali as respostas com as crianças e conversa com elas dizendo: crianças, Satanás, ele é o culpado por tudo que existe nesse mundo. Mas sabiam que Jesus, ele está lá no céu preparando um lugar especial para nós. Lá não haverá mais tristeza, nem choro. E então, como memorizando vem ali nos auxiliando, você vai ter essa conversa com as crianças, vai pegar a Bíblia, abrir em Isaías 35, 10, vai ler o versinho da mesma forma que deve ser memorizado, ou seja, não haverá mais tristeza nem choro, Isaías 35, 10. Você vai ler para as crianças 3 vezes, terminando a leitura, você convida uma criança para que venha à frente. Oriente a essa criança que faça de conta que ela está chorando e que ela vai limpar as suas lágrimas, né? Então essa criança vai fazer de conta que está chorando, mas aí ela mesma limpa os seus olhinhos, seca as suas lágrimas com um lencinho de papel, dobra o lencinho de papel, amassa, joga na lixeirinha e então fala o versinho. Ela dirá: não haverá mais tristeza nem choro. E todos os amiguinhos repetirão com ela a referência. Isaías 35, 10. Aí você convida outro e você vai revisando. Aí você chama outro amiguinho para que venha, fale o versinho, depois os demais poderão também falar a referência. E desta forma, com certeza, todos eles conseguirão memorizar o versinho dessa lição tão importante. Terminado então esse treino, o memorizando, nós vamos para o conquistando a atenção. Então, pessoal, aqui no Conquistando a Atenção, nós temos 3 opções aqui para a gente escolher a melhor para a nossa salinha, tá bom? A opção A nos traz aqui a sugestão de pedirmos para as crianças que fechem os olhinhos com as mãos. Nós vamos combinar com elas. Crianças, agora nós vamos fazer uma brincadeirinha, uma dinâmica aqui. Eu quero que vocês fechem bem os olhinhos com a mão. Fecharam? Tá tudo certinho aí? Não estão vendo nada? Não pode ver nada, tem que ser sincero aí, tá bom? Então a gente vai perguntar para a criança qual é a cor da roupinha que ela está usando, ou calçado. Joãozinho, qual é a cor da sua camiseta? Maria, qual é a cor da sua sainha? Joaquim, qual é a cor do seu calçado? Ou então você pode perguntar também para a criança sobre a cor de elementos que tenham na sala, né? Por exemplo, Lívia, qual é a cor do cestinho que nós costumamos usar para recolher a oferta? E então, depois que você perguntou, que fez essas perguntas para as suas crianças, você pedirá a elas que abram os olhinhos para conferir se as respostas que elas deram realmente estavam corretas, tá bom? Com certeza vai ser um momento descontraído
e também um momento de conquistar mesmo a atenção da criança. Você terá conquistado a atenção dos seus pequenos. Já na opção B, traz uma sugestão para a gente vendar o olho da criança, colocar alguns objetos no meio da sala, pedir para que a criança atravesse a sala segurando uma vareta ou uma bengala mesmo, como se fosse uma pessoa com deficiência visual, né? Ela tem que passar por ali sem esbarrar, sem encostar nos objetos que estarão ali no meio do caminho, tá bom? Você pode fazer isso, essa atividade, com duas crianças, vendando também o olho de duas crianças e elas farão essa atividade simultaneamente, ali as duas juntas terão que atravessar a sala sem esbarrar nos objetos, entendido? E já na opção C, pede para a gente preparar uma sacolinha. Também pode ser uma caixinha, né, Zirda? Aqui a gente tem uma caixinha que é tipo uma caixinha surpresa. E aí, eu vou colocar alguns objetos lá dentro e vou pedir para que a minha criança coloque a mãozinha, segure algo que estará ali e ela tem que me falar o que ela está segurando, tá bom? Então, ou pode ser numa sacolinha, ou pode ser numa caixinha, ou como diz aqui também, você pode colocar dentro de uma sacola ou sobre a mesa, cobrir com um paninho, pedir para que a criança coloque a mão ali embaixo do paninho e apalpe alguma coisa e fale para você o que ela está pegando, o que ela está sentindo que tem ali, né? Apalpando, no caso. E também você pode colocar objetos iguais dentro da sua sacolinha ou da sua caixinha, ou mesmo, né, sobre a mesa, coberta com um paninho. Você pode colocar ou 2 lápis ou 2 giz de cera. A criança vai colocar a mãozinha, vai sentir, peguei um lápis. Muito bem, mas que cor é esse lápis, né? Então, a criança terá que falar para você uma cor ali, qual é a cor do lápis ou do giz, e depois você vai conferir com ela se a resposta dela estava certa ou errada, tá bom? Qualquer uma dessas opções que você escolher, com certeza será a mais adequada à sua sala, ao seu número de alunos, e com certeza vai cumprir a função de conquistar a atenção dos seus alunos. Depois de conquistar a atenção, então nós vamos para o apresentando a lição. Então, pessoal, para apresentar a lição, vocês vão precisar de uma ilustração bem bonita, um desenho bem caprichado, aí que vocês vão imprimir ou vão pegar de algum livro. Essa semana a tinta da minha impressora acabou, então, uma das, né, não foram todas. Então, eu não tive como imprimir para vocês uma imagem para mostrar, mas eu tenho aqui uma Bíblia ilustrada, que era da minha filha quando ela era pequenininha, que tem uns desenhos, eu acho tão lindo esse desenho da criação. Se você tiver um livro aí com uma ilustração bem bonita, por exemplo, desenho da criação, que tem animais fofinhos, ou mesmo árvores, ou flores, também você pode mostrar aí para suas crianças. Ou então pegar algum elemento da natureza, quem sabe num vaso uma linda flor, né? Pegar ali e mostrar para as crianças uma flor, perguntar para elas quais cores que elas observam ali, se elas gostaram, né, de observar, de apreciar aquele vasinho de flor ou aquela ilustração. Vocês vão falar para elas também da importância, né, da nossa visão para podermos apreciar essas coisas, né? E aí você vai conversando com elas, como está ali na descrição, e vocês vão falar para elas que lá em João, né, no livro de João, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, do verso 1 ao 41, tem uma história de um homem que ele não conseguia enxergar. Ele era um cego de nascença. Vai chegar um momento que você vai explicar para as crianças que a situação de uma pessoa que tinha alguma deficiência, alguma necessidade especial, a situação deles era muito ruim naquela época. Eles não conseguiam emprego, viviam ali, né, à mercê dos outros, assim, precisando sempre de ajuda, pedindo esmola. Enquanto você vai contando, você vai colocando dentro da latinha algumas moedinhas, né, e contando ali para as crianças, falando para eles que a vida, né, dessas pessoas era bem difícil. Aí você senta com a latinha, deixa cair algumas moedas,
para que façam barulho, né? Para que as crianças fiquem ali atentas, observando. Ou então você pode seguir essa sugestão de pegar um pedacinho de gaze, né? Uma gaze limpa, claro, ou então um algodão, ou tecidos cortados em quadradinhos, umedecê-los, colocar nos olhinhos das crianças, pedir para que as crianças segurem, né? Ali um pouquinho e combinar com elas para que tirem só no momento apropriado, quando você mandar. Continua contando ali a historinha para eles. Tem uma outra variação aqui que fala para você que todos podem ficar com os olhinhos abertos e você chama uma criança para te ajudar, certo? E então você pede à criança para que feche os olhinhos dela. No momento apropriado, você vai passar um pouco de argila em volta dos olhinhos dela. Quando chegar na parte que fala que Jesus pediu para que o cego de nascença lavasse o olhinho no tanque de Siloé, então você vai lavar o olhinho daquela criança. É claro que você tem que ter à mão também uma bacia com água, uma toalhinha, deixar ali preparado, ou então pedir para que um auxiliar, para que alguém leve essa criança, né, para lavar o olhinho no banheiro, tá? Na pia, né? Ali no lavatório, certo? Então você pode fazer dessa forma, certo? Pedir para que todas participem, né? Colocando alguma coisinha no olhinho delas, né? Segurando uma gaze, um paninho, alguma coisa. E abrir quando for o momento adequado, ou então pedindo para uma criança que fique ali e você vai usando essas técnicas com ela, né? Passa a argila, depois pede para que vá lá lavar o olhinho e tal. Eu, particularmente, usaria mesmo uma gaze, né? Umedecidinha, assim, deixar ali gostosinho ali, né? Não pingando, né, gente? Úmida do jeito que tá aqui, certo? Eu acho até melhor um pouquinho. Se a sua criança for um pouquinho mais perto, acho que dá pra usar argila sem problema, né? Mas dá medo, às vezes, a criança ir lavar de qualquer jeito, cair alguma coisa no olho, irritar, né? Aí a gente pode ter um probleminha, mas aí vocês analisem com a turminha de vocês. Vai chegar nessa parte aqui, um dia o cego estava sentado pedindo esmola, aí os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? E aí Jesus fala que ninguém pecou, né? Aí que aquela enfermidade ela aconteceu para glorificar o nome de Deus. Aí você usa a técnica da argila, certo? Ali com a sua criança e termina ali contando a historinha para eles e não esquecendo também da frase principal, do pensamento central: no céu não haverá mais sofrimento, tá bom? Esse foi o apresentando a lição, então. Para o revisando, você vai usar aquela vareta ou aquela bengala que você usou no começo ali com as crianças, tá bom? Ou pode ser até um cabo de vassoura, de repente, né? O que você vai fazer? Você vai amarrar de novo, vai convidar uma criança para que venha à frente, vai amarrar nos olhos dela uma venda, né? Vai colocar uma venda nos olhos dessa criança. Vai fazer uma pergunta da página 84, tá bom, para ela. Se essa criança acertar, ela guiando-se por sua bengala, né? Ela vai escolher com as mãos, né? Ela vai chegar perto dos outros amiguinhos e vai escolher com a mão outro amiguinho para que vá à frente. E então você fará a mesma coisa com a outra criança, vendará os olhos dela, fará uma pergunta. Se ela acertar, ela poderá escolher outro amiguinho, assim até que acabem, até que as perguntas se acabem, vamos dizer assim, tá bom? E em seguida você vai pro aplicando. Então, pro aplicando, nós teremos que providenciar algumas coisas para usarmos nesse momento. Alguns objetos que são usados por pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, óculos escuro, aparelhos de surdez, que mais? Bengalas, certo? Muletas, essas coisas.
Se nós não encontrarmos esses objetos, nós podemos usar também gravuras, pegar da internet algumas gravuras, certo? Para mostrar para as crianças. Ou então, se nós tivermos alguns papéis ali disponíveis ou uma lousa, nós podemos pedir para que as crianças mesmo façam os desenhos desses objetos, tá bom? Ou no papel ou na lousa. Então, nós vamos conversar com as crianças, vamos deixar que elas observem todos esses objetos, vamos falar para elas que por enquanto esses objetos são necessários, e que enquanto Satanás estiver em ação, infelizmente, muitas dessas tristezas, né, dessas coisas ruins vão acontecer. Só que Deus, ele nos deu a preciosa promessa a maravilhosa promessa, né, de que essas tristezas não durarão para sempre, certo? Então você vai conversar com as crianças a respeito do assunto que está aqui contido no manual, e aí você vai pedir para que uma criança, se você conseguir os elementos físicos mesmo, se você conseguir esses objetos, você vai pedir para que uma criança pegue a bengala e use. E aí você vai falar para ela, aqueles que usam muletas, cadeiras de rodas ou bengalas aqui na Terra, não usarão no céu, não vão precisar mais disso. No céu, elas serão capazes de correr e de saltar, né? E aí você pede para que a criança, ela solte aquele objeto e dê um salto, né? Para que ela demonstre isso. Os cegos poderão enxergar. Se a criança estiver usando uma venda, né? Ou um óculos escuro, então ela vai poder retirar nesse momento, certo? Aqui fala assim, vendar o olho de outra criança, ou então você coloca o óculos escuro, né? E aí você pede para que ela tire no momento certo. Diz também, né? Os mudos poderão cantar e os surdos poderão ouvir a doce voz de Jesus e dos santos anjos, né? Eu quero muito estar no céu, então você faz a explicação que está aqui no manual, você faz a explicação que está aqui no manual e conclui dizendo, no céu não haverá mais sofrimento, tá bom? E aí eles vão repetir essa frase com você e finalmente você vai pro contando aos outros, tá bom? No Contando aos Outros, a gente lê aqui uma sugestão de confeccionar com as crianças, né, de entregar para elas um anel de papel cartão ou de EVA. Elas vão enfeitar esse anel com alguns adesivos, ou com desenho, certo? E ali vocês vão colocar um lencinho de papel dentro, né? Então, eu imagino que deva ser tipo uma caixinha, né, para colocar. Se alguma professora já fez esse recurso, né, essa lembrancinha, em anos anteriores, aí anos passados, né, porque a gente sabe que a nossa lição, ela vem e depois de alguns anos ela volta novamente, nessa lição, vai que alguma professora aí já fez, então compartilha com a gente no grupo dos Tesouros Infantis para clarear um pouquinho mais, certo? Aqui vem essa sugestão, só que se vocês olharem lá no manual, no comecinho, lá em cima, naquela parte que fala recursos necessários, quando chega na parte do Contando aos Outros, a sugestão é lenços de papel e um porta-papel e um porta-lenços de papel em EVA. Se vocês pesquisarem no Google porta-lenços de papel, vocês vão encontrar alguns modelos bem graciosos, muito bonitinhos. Aqueles que parecem uma carteirinha, outros que parecem uma caixinha. E falando em caixinha, eu não sei se vocês lembram, mas acho que foi na segunda lição, que foi a lição do Bom Samaritano, que eu mostrei para vocês um modelo de caixinha. De repente, vocês podem também pesquisar um modelinho de caixinha de papel e fazer, certo? Na ocasião dessa lição, foi uma maletinha que eu mostrei para vocês. Aquela maletinha, eu até pensei de fazê-la novamente. E o que a gente faz? A gente corta, a gente cola, né? Você faz a colagem dos 3 lados, né?
dela. E no lugar de colocar a alça, você não coloca a alça e faz uma abertura em cima para poder retirar os lencinhos lá de dentro, tá bom? Mas isso assim foi algo que eu lembrei aqui no momento. Mas se você pesquisar, você vai encontrar sim alguns modelos bem bonitinhos e fáceis de fazer também, tá bom? E aí você vai conversar com a sua criança, vai falar que no mundo de hoje muitas pessoas estão chorando, né, de tristeza, porque existe muita doença, muito sofrimento. Vai falar da esperança, né, que nós temos de que Jesus ele voltará, de que todo esse sofrimento vai acabar. E então a gente fala para que a criança, incentiva a criança a entregar aquela lembrancinha para alguém, que elas saibam, né, que está passando por algum tipo de sofrimento, e nesse momento ela vai aproveitar para contar a historinha que ela aprendeu na ESIR, certo? E aí você vai repetir o pensamento central de novo com os seus alunos, que é: no céu não haverá mais sofrimento. Tá bom? Que o Papai do Céu abençoe a todos nós, que nos ajude, nos capacite para passarmos essa mensagem para as nossas crianças, que nós, primeiramente, né, primeiro nós possamos ser impactados com essa mensagem linda e depois os nossos menores também. Que Deus abençoe vocês. Desculpem não preparar algo mais, porque tem semana que é muito corrido, sabe, gente? Como a gente grava uma semana antes, a gente procura, né, pelo menos se esforça para gravar uma semana antes da apresentação da lição. Às vezes a gente não, na correria, né, não dá tempo de preparar cada detalhe como a gente gostaria. Mas está aí exposto para vocês a pré-aula, né? Tá aí a pré-aula da lição número 7. E fiquem todos com Deus e até a próxima pré-aula.